Oi, oi. Oi. Olá. Boa tarde. Que ótimo ter todos vocês aqui. Muito obrigada pela participação. A gente... Isso. Estava agradável, mas estava difícil competir, né? Estava difícil competir. Pessoal, é o seguinte, essa mesa redonda tem por tema a diversidade e estratégias de inclusão nos cursos de graduação, tanto dos cursos atendidos pelo projeto Super, quanto os demais cursos, né, oferecidos pela Universidade Federal do Amazonas. Quando a gente pensou no tema dessa mesa redonda, foi assim, quase uma unanimidade sobre o que abordarmos. Tá? Então, assim, o tema abordado é uma realidade que a gente vivencia aqui dentro da universidade, porque a gente tem uma diversidade de estudantes, tá? Tanto de estudantes que compõem, né, o projeto Super, quanto dos estudantes que fazem parte da comunidade universitária da UFAM. Então, o objetivo dessa mesa é discutir os principais desafios de inclusão de estudantes que pertencem a grupos historicamente excluídos e por apresentarem algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento, em especial o transtorno do espectro autista. Por serem neurodivergentes, por serem mulheres, LGBTs, indígenas, negros, negras. Então, a gente vai fazer uma análise dessas condições e características da diversidade desses estudantes e vamos discutir possibilidades de superação dessas idiosincrasias, a fim de promover a permanência e a formação desses estudantes, permitindo que eles concluam seus cursos. Como vai ser a dinâmica dessa roda? Cada membro aqui da mesa vai ter seu momento de pronunciamento a partir de uma pergunta que será formulada por mim e, depois disso, a gente vai abrir para a plateia para perguntas. Ok? Vamos começar perguntando para a professora Inês Silva de Oliveira Padilha, que coordena a TESC Mulheres em STEAM. Professora, gostaria que a senhora falasse sobre quais são os desafios enfrentados no cotidiano do seu trabalho quanto à diversidade e inclusão dos estudantes. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Então, como a Ana já me apresentou, né, eu sou Inês Padilha, sou professora do Departamento de Matemática e estou atuando junto à coordenação da TESC Mulheres em STEAM. Bom, quando a Ana nos repassou, né, essa pergunta, eu fiquei pensando um pouquinho, né, em várias situações que eu já me deparei
não somente atuando em sala de aula, mas também já atuando há algum tempo, né, à frente da TESC e outros projetos que eu participo aqui na universidade. E eu tentei pontuar algumas coisas que eu acho interessante de serem ressaltadas aqui nessa mesa redonda. Tá? Então, uma das dificuldades que eu vejo, né, relatos em específico, né, de alunas dos cursos STEAM, é com relação à dificuldade que elas trazem de estarem num ambiente predominantemente masculino. Então, a gente sabe que tanto nos cursos de ciências exatas e tecnologias, há uma disparidade de gênero muito grande, né? A gente já fez, inclusive, pesquisas onde a gente tem alguns dados comprovados, né, cientificamente, que existe, de fato, essa disparidade. E quando a gente faz o recorte para algumas engenharias em particular, como, por exemplo, engenharia elétrica, a gente percebe que esse número, né, é realmente bem assustador. Felizmente, a gente verifica que com o trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, isso, aos poucos, né, vai modificando o cenário com as ações que a gente tenta desenvolver, mas é algo que a gente precisa realmente debater. Uma outra coisa que eu pontuo também é a questão da resistência por meio de algumas pessoas em aceitar conviver com as diferenças. Então, eu mesmo já me deparei com alguns alunos que participam da TESC Mulheres, por terem assumido, né, perante a comunidade acadêmica a sua identidade de gênero, ter ainda um receio muito grande, até por parte de professores, em aceitar, por exemplo, chamar pelo seu nome social. Então, a gente verifica que isso também é algo que precisa ser discutido. Né? A questão, já voltando para as mulheres, da autoexigência com relação a si própria. Né? Então, várias vezes já me deparei, né, com alunas que falam a questão da autoexigência. Então, às vezes, por serem poucas ali no meio em que elas convivem, elas acham que precisam ser um modelo e precisam sempre ter ótimas notas para que sejam, de fato, notadas dentre os seus colegas. Então, também é algo que que eu sempre, né, tento conversar quando possível, e a gente precisa também discutir, né, sobre essa questão da autoexigência. Padrões de beleza, então tem aqueles estereótipos, né, que sempre aparecem. Quem faz geralmente curso de exatas e tecnologias, engenharias de forma geral, já tem um estereótipo ali plantado. Então, a gente precisa também, né, quebrar esses estereótipos. E algo que tem me preocupado bastante nos últimos tempos é a questão da saúde mental desestabilizada. Então, eu acho que isso, principalmente, é algo que a gente precisa, né, urgentemente debater, porque isso tem, inclusive, afastado os alunos da universidade. Né? Então, período passado mesmo, já teve alguns estudantes que me procuraram e falaram que não tinham condições de continuar os seus cursos porque realmente a sua saúde mental não estava ali, digamos, bem, né, o suficiente para que desse continuidade. Então, esses foram alguns tópicos que eu pontuei que eu acho que é importante a gente discutir aqui hoje e também tentar, né, traçar algumas estratégias. Tá? Então, eu agradeço e logo mais a gente começa aí as discussões. Obrigada, Inês. Vou passar a palavra agora para a professora Rita de Cássia Mota Teixeira de Oliveira. A professora Rita é coordenadora da TESC de capacitação em física. E, professora, eu faria a mesma pergunta, né, que a professora Inês. Quais são os desafios que você enfrenta no cotidiano do seu trabalho quanto à diversidade das nossas estudantes? Boa tarde a todos. Desculpem o atraso. Peguei um trânsito assim bem complicado.
Quando eu recebi essa pergunta, eu confesso que eu achei muito abrangente, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de pessoas com PCDs, né? São os PCDs, estrangeiros, negros, indígenas, mulheres, LGBTs. Então, é uma gama de diversidade que muitas vezes o ambiente acadêmico não está preparado para receber, né? Por exemplo, eu sou de exatas, eu dou aula para ciências exatas, dou aula para as engenharias, e eu recebo alunos das mais diversas, vamos colocar assim, modalidades. Desde aquele aluno que é autista, e muitas vezes não se reconhece como autista, até aquele aluno que também não está em conflito com seu gênero, sua opção sexual não, né? Porque ninguém opta, mas com a sua identidade sexual. Eu confesso que depois da pandemia, eu acredito que as coisas se agravaram muito, principalmente pelo que a professora Inês comentou em relação à saúde mental das pessoas. Eu já recebi aluno em dia de prova se tremendo, chorando, porque não ia conseguir fazer a prova porque estava com crise de ansiedade. Eu já recebi aluno dizendo que não tinha condições de fazer o curso porque estava se sentindo oprimido naquela turma, porque não pertencia ao tipo de estereótipo criado para aquele curso específico. Já recebi aluna também em prantos porque a demanda em casa era muito maior do que ela estava suportando e não estava conseguindo aguentar a rotina universitária. Então, assim, são muitas coisas a serem debatidas. Quando a gente fala de inclusão, essa inclusão ela precisa ser debatida no modo mais abrangente possível. A gente tem no nosso estado, na nossa cidade, uma comunidade de estrangeiros, haitianos, venezuelanos, que vêm para a universidade e também sofrem preconceito. A gente tem na nossa cidade grupo de descendentes de indígenas e de indígenas que também sofrem preconceito entrando na universidade. Então, a inclusão ela deve ser tratada, ela deve ser discutida, mas de um modo abrangente. Porque quando a gente vai para a escola, para o ensino fundamental, ensino médio, a gente tem um ambiente controlado, né? O que a gente chama de ambiente controlado, que a escola consegue até debater isso de uma forma mais incisiva. Quando a gente vai para a universidade, a gente tem um ambiente aberto, não é mais um ambiente controlado. A gente está lidando com pessoas adultas. E aí isso pode se tornar um problema. O que pode se tornar uma solução, às vezes, pode se tornar também um grande problema. E eu acho que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui hoje, começando a ter, é válido, é importante e tem que ser discutido a todo dia. Né? Não é só uma vez por ano, não é só uma vez por semana. Tem que fazer parte da nossa vida e do nosso cotidiano. É isso. Obrigada, Rita. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, mas enquanto eu faço a pergunta para as pessoas que estão compondo essa mesa, eu também aproveito para fazer a mesma pergunta para vocês e vocês já irem refletindo. Se eu tivesse que perguntar para cada um de vocês sobre quais são as dificuldades de vocês no seu cotidiano em relação à diversidade e à inclusão das pessoas que convivem com vocês, né? Qual seria o posicionamento de vocês? Isso é para refletir, por enquanto. Professor Fábio. Professor Fábio, vou passar agora ao professor Fábio Tadeu Cabral Stoller. Professor Fábio, ele é surdo, tá? Ele coordena a TESC de Libras, mas nós temos aqui intérpretes de Libras que vão ajudá-lo nessa a responder e a entender o que eu estou falando. Mas ele fala, o professor Fábio, tá bom? Professor Fábio, quais são os desafios enfrentados no cotidiano do seu trabalho, né, com relação à diversidade e à inclusão dos estudantes e das estudantes? Posso ficar em pé? Pode ficar em pé, professor.
Boa tarde a todos. Muito obrigada, Ana Lúcia, por me convidar para essa mesa redonda, né? Um momento muito importante, uma troca, né, aqui. Vocês me perguntaram, agora eu vou responder, mas antes eu quero falar um pouquinho, né, sobre mim. Eu sou professor na Faculdade de Letras, aqui da UFAM. Eu sou surdo profundo, não escuto nada. Ela falou que sou oralizado, é verdade, porque eu nasci ouvinte até 4 anos de idade e aí eu perdi, né, a audição. Mas eu sou oralizada desde criança. Eu tive uma aquisição de linguagem muito boa, né? Então eu sou professor já há 10 anos aqui na UFAM, né, de letras. Eu sou eu faço parte do grupo Super, né, da TASC de Libras, o AP1, mas tem outro nome, Inclusão Social de Pessoas Surdas. Nós trabalhamos, né, um grupo pequeno, a nossa equipe ela é pequena, é de 3 bolsistas, né? Tem 2 bolsistas aqui presentes, a Hélida e a Vanderlene. E o Stanley, ele é o nosso intérprete convidado, né, voluntariamente. O nosso trabalho aqui no Projeto Super, ela me perguntou e agora eu vou respondê-la. Sobre estratégias, então eu fico preocupado, né, porque hoje no Projeto Super, né, são 11 cursos, né, mais ou menos. Até hoje não tem surdo dentro, né? Participando em outros ambientes, né? Acadêmicos da área de tecnologia. É verdade? Vocês podem me confirmar isso? Tem surdo dentro, participando? Não tem? Do projeto Surp? Então, mais um momento hoje, né? Eu estava pensando sobre inclusão. Todo mundo já sabe, né? No passado, o governo, ele decretou que todo mundo na área de nos âmbitos de trabalho, outros núcleos, né? O que é a proposta, né? Que precisa de ter acessibilidade de comunicação, é nosso direito linguístico, né? É nossa política linguística. Eu vou lembrar que hoje é o Dia Nacional da Libras, né? Dia 24 de abril, hoje, né? Nas redes sociais nós vamos publicar, depois eu já conversei com o professor Jonas mais cedo, ele vai publicar depois nas redes sociais um vídeo sobre a Libras, né? Dia 24 de abril. O tema inclusão hoje me preocupou muito, porque eu percebi, aqui no curso Super ainda não tem surdo, mas o que eu percebi? O que está me preocupando mesmo, né? Falta consciência, né? Na subjetividade, na empatia da pessoa surda. Falta essa consciência, porque poucas pessoas têm interesse em aprender Libras, né? Que é uma língua visual, gesto visual. A maioria que é ouvinte tem o seu conforto linguístico, né? Que é oral. Isso me preocupa, né? Nós estamos falando hoje muito sobre inclusão, mas eu percebo que um grupo menor de surdo, né? Parece que sempre não tem uma boa visão, não é bem visto perante a sociedade, né? Por conta da língua. Não é valorizado, né? Hoje teve uma palestra, ontem, na verdade, no programa Libras e Trilhas, que eu também sou coordenador lá, né? Uma palestra, uma professora doutora de fora, ela veio, né? Eu a convidei. Eu convidei, ela participou lá no nosso prédio Mário Piranga, né? A professora de fora, na verdade, foi remota a palestra, era sobre políticas linguísticas, né? Que falta valorizar a nossa língua, a Libras, né? Até hoje,
nós temos problemas na sociedade. A sociedade olha pra gente e parece que ela escolhe o conforto linguístico próprio dela, que é o oral, né? Não tem interesse em ter uma empatia. Até hoje isso me preocupa muito. No projeto Super, temos uma proposta que começa. O que que é? A gente tem que treinar os professores, os técnicos, os alunos de fora também. Começa com professores e o técnicos nesse treinamento. No futuro, mas também eu percebo que tem poucas pessoas interessadas, né? E aí, quando abre, muitos desses alunos, eles participam. Mas, mas com o tempo, vai finalizando o módulo, eles vão abandonando e fica poucos alunos, né? Eles vão desistindo, como a professora falou ainda agora. Alguns alunos também, ouvintes, eles vão desistindo. Na minha área de Libras, desistem bastante. Os alunos, todo mundo, né, precisa ter empatia, inclusão. Às vezes, às vezes a gente sente que é confortável linguisticamente, mas eu também preciso olhar para o lado da minoria, né? Então, as estratégias de hoje, aqui no Projeto Super, alguns alunos já participaram do curso, né, na prática de Libras. Eu não sei se tem algum aluno aqui do nosso curso, da nossa task. O nosso curso ele é online, né? Tem encontro síncrono no Meet por semana. Vai abrir uma nova turma, tá bom? Eu vou divulgar para vocês nas mídias sociais. Por favor, prestem atenção. O curso ele não é presencial, porque a estratégia é facilitar, né? Que tem essa participação. E aí a gente usa a plataforma Colab Web, tem o módulo 1, 2 e 3, né? Nós temos vários materiais dentro da plataforma, né? E aí a gente disponibiliza para vocês que têm essa curiosidade em aprender, tá bom? É um encontro por semana online, tá bom? Com as duas bolsistas, elas interagem, mas o encontro ele não é obrigatório, né? Porque o que que eu penso? Uma estratégia de flexibilizar para vocês a participação. Tem atividade de treinamento, de prática. Nós precisamos ter interesse, tá bom? A gente precisa se colocar no lugar do outro, porque precisa ter comunicação, né? Precisa ter empatia, precisa ter interesse, se esforçar, tá bom? Para participar do curso, para preparar. No futuro, né, dentro da área de tecnologia, se chega um surdo, primeira vez de um surdo, e aí como vocês vão se sentir? Nossa, vai ser chocante, eu não sei me comunicar com ele. Então, antes vocês têm que estar preparado, tá bom? Desculpa se eu falei muito, mas é isso, tá bom? Muito obrigada. Fábio, muito obrigada. É, a fala do professor Fábio traz não só a vivência dele como coordenador da TESC de Libras, como professor de Libras, mas também como uma pessoa surda, tá? Então, que está dentro dessa diversidade que a gente está discutindo aqui na mesa. E além do professor Fábio, nós também temos aqui na mesa a Alice, né, que está aqui ao meu lado, a Alice Teles de Lucena. A Alice, ela tem transtorno do espectro autista, ela é aluna do curso de Ciência da Computação, já finalizando o curso, e eu gostaria que a Alice dissesse para a gente como é essa vivência dela aqui dentro da universidade, enquanto pessoa com TEA, e qual a necessidade de apoio que tu sentes, que tens necessidade aqui dentro da universidade. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou contextualizar a minha situação. Meu nome é Alice, eu fui diagnosticada com autismo em 2019, quando eu tinha 17 anos. Atualmente, eu sou nível 1 de suporte.
Isso significa que, nas minhas condições atuais, eu preciso de pouco ou nenhum suporte para realizar minhas atividades diárias. Entretanto, isso não significa que eu consiga viver na sociedade como uma pessoa neurotípica. Eu ainda preciso de acessibilidade e tudo isso. Bom, a minha experiência na universidade é muito ligada com a minha jornada me descobrindo e lidando com o meu autismo, até porque elas começaram mais ou menos no mesmo período. Eu tive extrema dificuldade de me adaptar à rotina da universidade, porque cada período é uma matéria diferente, são colegas diferentes, professores diferentes, horários diferentes. E isso tudo já causava um estresse para mim. Mas, além disso, eu passei por várias questões dentro de sala de aula também, que me estressavam diariamente, como lidar com a interação com os professores, com os colegas, criação de grupos para trabalhos, apresentação de seminários, provas. A questão do barulho também me incomodava muito. Enfim. E aí já trazia um estresse a mais para mim e traria com certeza para algum neurotípico, mas a questão é, o autista, quanto mais estresse, meio que acumula e aí pode desencadear uma crise, um meltdown ou um shutdown. Enfim, mas quanto à acessibilidade, eu queria destacar que a coordenação pedagógica do ICOMP me ajudou muito durante o curso. E como cada artista é diferente, eu acho que a acessibilidade deveria ser diferenciada para cada um. A gente deveria entrar em contato, primeiramente, com o autista, e só caso isso não for possível, com algum tipo de intermediário, para justamente dar esse suporte todo necessário. Mas, de qualquer forma, eu acho que a organização, tanto por parte dos professores quanto da coordenação, é extremamente importante para ajudar a evitar ocasiões imprevistas, porque isso já traz estresse para o autista também. E, enfim, eu acredito que o suporte em relação a cada um deve ser diferenciado, porque a inclusão é isso, é entender o que cada um necessita e lidar com cada caso como um indivíduo único. E é isso. Alice, muito obrigada. Esse depoimento da Alice é muito importante, tá, gente? E assim, para vocês refletirem. Daqui a pouco a gente vai começar a discutir, conversar mais sobre. Mas agora eu queria ouvir a professora Iolete Ribeiro da Silva. A professora Iolete, além de ser psicóloga, atuante nas questões da diversidade, também coordena a TESC de Psicologia, que desenvolve a atividade de capacitação socioemocional do Projeto Super. Então, é uma pessoa que tem uma expertise para falar muito a respeito da diversidade. Então, professora Iolete, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as diferenças individuais, o desenvolvimento neurotípico e neurodivergente, distinguindo condições singulares de desenvolvimento e aprendizagem, destacando autismos e TDAH e apontando estratégias pedagógicas de apoio em cada situação. Obrigada. Então, boa tarde a todas as pessoas. Como a Ana já me apresentou, né, eu sou da área da psicologia, sou professora na Faculdade de Psicologia e tenho estudado ao longo da minha formação os processos de desenvolvimento humano. E quando a gente pensou aqui na temática da mesa, né, de fato a ideia de inclusão, como a Rita colocou lá no início, é uma ideia bastante ampla e por uma razão, que nós todos somos singulares, não existe uma pessoa igual a outra pessoa. Ao longo da história, inclusive com apoio da ciência, se tentou, no ambiente educacional, trabalhar a ideia de uma homogeneização das pessoas, como se fosse possível, né,
considerar que as semelhanças fossem maiores do que as diferenças. E aí se pensava o mesmo processo de ensino, a mesma forma de avaliação para todos. Eu lembro que na época que eu estava fazendo o doutorado, eu investiguei, isso há mais de 10 anos, aqui em Manaus, eu investiguei escolas municipais e muitos professores falavam assim, não existe problema de aprendizagem, existe desobediência. Quem obedece, aprende. E essa máxima não é verdadeira, porque a aprendizagem não é somente uma questão de disciplina ou de obediência. Primeiro, a gente precisa considerar que as trajetórias de desenvolvimento, os percursos de vida, eles são singulares. E a história de cada um é uma história que não se repete na história do outro. Mesmo que a gente tenha vivências próximas, né, situações de vida que se assemelham, né, por exemplo, o primeiro emprego, a angústia que a gente sente quando você está formando e fica pensando, será que eu vou conseguir emprego? Será que eu vou conseguir ter uma vida independente, ter uma casa, um carro, né, e perseguir aí a realização dos sonhos? Tem vivências assim que são muito típicas de cada fase da vida, de cada desafio da nossa existência. Mas, ainda assim, essas vivências não nos tornam seres iguais. E, desse ponto de vista, né, de como nós estamos no mundo, de como a gente ocupa um lugar aqui, de como a gente constrói as nossas vidas, né? As possibilidades de vida, elas são infinitas. Mas nem do ponto de vista biológico não existe essa universalidade, né? Por isso, a discussão, né, de ser neurotípico ou neurodivergente, ela traz uma reflexão que não se esgota em si mesmo, porque não é possível ter uma listinha que dê conta de tudo que está no campo do humano, né? Essas categorias que tentam explicar essa diversidade, elas são assim, elas têm uma finalidade pedagógica, mas elas sempre vão carregar consigo alguma artificialidade, porque o humano é muito amplo, assim, são muitas possibilidades mesmo, né? Até se a gente falar da questão da sexualidade, que a gente tem lá a identidade de gênero, por exemplo, que é um dos níveis de explicação da sexualidade, a gente tem as listinhas lá de possíveis identidades. Mas quando a gente vai olhar uma pessoa trans, por exemplo, não dá para dizer que todas as pessoas trans tenham as mesmas características. Vai existir uma diversidade dentro dessa categoria maior. E isso vale para tudo que a gente vá se referir à condição humana. E, recentemente, a gente tem visto crescer, né, uma referência no ambiente social das pessoas dizendo, eu fui diagnosticada com TDAH, fui diagnosticada com TEA, eu tenho dislexia. Nenhuma dessas condições elas são tratadas como doenças, né? Então, esse é um ponto de partida. Não é doença. É uma condição, é uma característica que a gente precisa entender dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo de que ninguém é igual a ninguém. Qual é o problema que surge, então? É a forma como, na nossa sociedade, a gente atribui sentido para a diferença. Porque a gente não pode olhar a diferença tentando hierarquizar as pessoas, para dizer esse é melhor, esse é pior, esse é mais bonito, esse é mais desejável. Porque quando a gente tenta significar a diferença como desvantagem, aí a gente gera o problema. Porque aí surge o preconceito, aí surge, em quem está naquela condição, muitas vezes, um sentimento de inadequação. Vai dizer, por que eu não sou daquele outro jeito? Né? Porque essa referência de normalidade, ela é fantasiosa. Na vida real, ela não existe, né? Ela só é estabelecida aqui como todo mundo tem que ter, né, uma determinada altura, uma determinada aparência, uma determinada cor de pele, uma determinada orientação sexual. Mas isso é fantasioso, porque na vida real nós somos diferentes, né?
a gente tem uma cultura midiática que, às vezes, reforça essa artificialidade da vida. Você vai... esses dias eu vi até um meme no Instagram, uma pessoa falando assim, olha, se essa pessoa aqui desaparecer e a polícia for procurar, não vai encontrar, porque essa foto aqui não é dela. Né? Põe tanto filtro, embeleza tanto a foto que fica completamente diferente. Então, a gente precisa encontrar a beleza na diferença. Encontrar a beleza naquilo que nós somos, do jeito que nós somos, do jeito que a gente fala, da altura que a gente tem, com o corpo que a gente tem, com a condição de existência que a gente tem. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando disso, né? De uma aceitação da gente mesmo, mas também trabalhar essa aceitação enquanto coletivo. Então, é a sociedade e cada vez mais abrindo mão dessa referência de normalidade para aceitar as pessoas como elas são. E aí, como é que isso impacta no campo pedagógico? Né? Acho que as colegas, né, e colega que falou aqui antes de mim, trouxe uma série de referências em relação a isso. De como, quando a gente significa a diferença como desvantagem, isso gera sofrimento, isso gera exclusão, isso gera esse sentimento de inadequação que faz com que a gente, né, se ache em desvantagem, se ache menos capaz. E isso não está na gente. Isso está... A questão é essa ideia de que a diferença é ruim. E ela não é ruim. Né? Não é problema ser diferente. Só que no ambiente pedagógico, a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. Então, se a forma como eu organizo o meu pensamento, ou como eu expresso o que eu penso, é singular, o processo pedagógico, tanto do ensino quanto da aprendizagem, precisa ser variado para incorporar essas diferentes possibilidades de aprendizagem no espaço da sala de aula. A prova não tem que ser sempre igual, não tem que ter só uma forma de avaliar. Né? A Alice trouxe uma questão muito importante, né? Que é assim, cada pessoa que tem TEA tem suas demandas de apoio. Esse apoio ele deve ser individualizado. E como é que eu vou saber que apoio que a pessoa precisa? Me abrindo para conhecê-la, escutando, me aproximando, procurando conhecer o outro. Isso é uma coisa que envolve só a relação o professor e estudante? Não. Também entre estudantes. Porque se eu conheço o meu colega, eu vou identificar espaços em que eu posso auxiliá-lo da mesma forma dele em relação a mim. A gente vai se ajudando mutuamente. Então, é nesse esforço coletivo, né, de compreensão do outro, né, de aceitação do outro, é que a gente vai construindo essas possibilidades de aprendizado. E quando a gente tem espaços assim, é bom para todo mundo. Não é bom só para a pessoa que tem deficiência e que ali teve uma acessibilidade garantida. Quando você cria acessibilidade para um estudante com deficiência, aquele ambiente ele é benéfico para todas as pessoas, mesmo para aquelas que não têm alguma deficiência ali identificada. Então, essa cultura da inclusão é a cultura da convivência com o outro que é diferente de mim, em todos os aspectos. Né? Muito recentemente, a gente viu quantas tensões, inclusive no ambiente familiar, em função de discussões políticas, por posições políticas diferentes, né? Gerando tensões. Então, a ideia da inclusão é essa ideia de querer descobrir o outro, saber do outro, e o outro também ter um interesse na gente. Né? Então, é criar um ambiente onde essa sociabilidade possa se dar. E isso é muito rico, porque o que eu tenho de dificuldade, né? O outro já não tem, e aí a gente vai se ajudando mutuamente nas nossas diferentes habilidades, nos nossos diferentes conhecimentos, nas diferentes estratégias de organização dos espaços. Eu não estou controlando muito o tempo, né? Mas tá bom. Eu fiz referência, né, assim, a que a gente vem crescendo no reconhecimento de pessoas, né, que falam, agora eu fechei um diagnóstico aqui e eu
sou considerada, né, uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, que é o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. O transtorno do déficit de atenção, basicamente. Qual a importância disso? Se o TDAH não é uma doença, é a importância da pessoa compreender como ela funciona, como é que ela aprende. Porque não vai ter um remédio para isso, não vai ter um tratamento que vai dizer, você faz isso aqui, a situação vai se resolver. A finalidade não deve ser essa. A finalidade deve ser a pessoa se conhecer melhor. Tem gente que aprende lendo em voz alta, conversando com o outro, assistindo um vídeo, escrevendo. Tem gente que anota e depois não precisa nem olhar a anotação, porque o fato de ter anotado já foi o apoio para a memória que ela precisava, para ela poder organizar a sua estrutura cognitiva e acessar aquela informação quando ela necessita. E essas estratégias, né, de organização do estudo, de estratégias mesmo, né, de contato com um conhecimento que é muito novo, que não é familiar naquele momento, né, até que ele se torne familiar, são estratégias muito individuais também. Porque, às vezes, o que funciona para um não funciona para outro. Tem gente que estuda ouvindo música. Tem gente que o barulho vai incomodar. Né? Então, ela precisa do silêncio, ela precisa da quietude, ela precisa estudar sozinha. Então, a importância de saber esses processos cognitivos é da gente se conhecer para buscar aquilo que funciona para a gente, para organizar o nosso esforço na direção daquilo que vai nos ajudar a aprender melhor, a viver melhor, né, a ter tranquilidade, né, a estar centrado ali na execução daquilo que a gente quer para a nossa vida. Né? Então, não é a importância de você ter um diagnóstico e achar que aquilo é a palavra final sobre você. Porque uma pessoa não se reduz a um diagnóstico. Ela é muito maior do que isso. Né? Então, por isso, eu nem me preocupei aqui em falar de sintomas. Né? Que a gente tem os manuais diagnósticos, que tem lista de possíveis sintomas, que tem informações sobre como a gente faz esse diagnóstico. Tem, inclusive, testes, às vezes, que a gente acha na internet, que fala, faz isso aqui, você vai saber, né, qual o nível, qual o tipo. Isso é importante? Não. O que é mais importante de tudo isso é você se compreender. É você compreender como funciona a sua cognição. É você compreender o que produz um determinado incômodo. Por que alguma situação nos desorganiza, nos tira do prumo? Por que naquele dia eu estourei, explodi? Né? É entender, né, como é que esse ambiente que nos circunda nos afeta. Porque com isso a gente vai desenvolvendo uma autonomia, que é um autogoverno. Não são os outros, não são as situações que diz que se você vai estar bem, se você vai estar alegre, se você vai estar animado em fazer alguma coisa. Né? É você procurando tomar consciência e ampliar a consciência do que acontece ao seu redor, de como você organiza a sua vida. Né? E aí você vai tendo um domínio maior, né, de como você se organiza em relação a vários âmbitos da vida, seja nos processos de aprendizagem, seja na convivência social. Então, acho que eu vou parar aqui para a gente poder ter tempo de interação, né? Mas a ideia mais central que eu quis trazer é essa, né? De que todos nós somos únicos, né? E somos bonitos, e somos inteligentes, cada um tem o seu estilo de ser, o seu jeito de viver, e a gente precisa reconhecer isso para não ficar querendo alcançar algo que não diz respeito a nós, né? E que a gente não precisa perseguir, porque nós precisamos reconhecer a nossa beleza, né? E buscar ser melhor a cada dia naquilo que a gente pode se organizar para ir trabalhando, seja do ponto de vista do conhecimento, da cognição, seja do ponto de vista social. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Iolete. Excelente, né, pessoal? Gostei muito. Então, gente,
considerando assim, tudo que a Iolete falou, tudo que a gente discutiu aqui na mesa, o posicionamento do professor Fábio, da Alice, professora Inês, professora Rita, vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos interagir, né? Eu concedo a palavra a vocês para alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Ok, vamos lá. Vamos por partes. Vamos respeitar, assim, né? Vamos de trás para frente, né? Tem o Dalton, tá? Depois tem o Kaique, depois tem o Carlos, tá? Oi. Oi, boa tarde. Eu queria perguntar um pouco na mesa, assim, eu perdi as duas falas iniciais, desculpa se tiverem falado alguma coisa, mas assim, eu acho a UFAM, a universidade, a sociedade, e não é diferente aqui dentro, a baixa inclusão que a gente tem aqui, tá? Então, qual que é a visão de vocês do que poderia ser feito nesse sentido, tá? De poder estar tornando o ambiente mais inclusivo. Eu vou até dar um exemplo. A minha filha mais velha é deficiente. Um ano atrás, mais ou menos, a gente parou na vaga de deficiente lá no setor sul, tá? Aí eu desci, porque eu ia fazer alguma coisa lá, minha esposa saiu do carro, me deixou, saiu do carro, e ela viu que parou uma pessoa jovem, saiu andando, aí ela parou e perguntou, você é deficiente? Por que você parou aí? Aí ela chegou e falou, sou professora da UFAM, e foi embora. O mínimo de respeito é uma vaga específica para uma pessoa com deficiência. Então, assim, eu vejo uma baixa percepção, inclusive de professor, de aluno, de tudo, e eu tenho, assim, eu vejo dificuldade do que fazer nesse sentido. Educação, mas tá, será que funciona? O que poderia ser feito? Coisas mais obrigatórias, mais diretas, né? Sei lá, essa pessoa, por exemplo, merecia uma punição, na minha opinião, alguma coisa assim, né? Nem que se fosse uma multa de trânsito, nem tem isso aqui, né? Eu acho que aqui dentro nem sei se multam. Mas alguma coisa nesse sentido, se vocês têm uma visão dessa. Por exemplo, a Alice, não sei se ela sentiu na pele, se ela quiser falar alguma coisa. Isso aqui, né? Então, tipo, alguma coisa talvez tenha sido feita que ajudou. Como que vocês veem como melhorar isso? Obrigado. Obrigada, Dalton. Alice, você gostaria de falar? Não? Então, vamos fazer bloco, porque assim a gente vê se as perguntas são comuns. Próximo, Kaique. Boa tarde. Uma pergunta mais direcionada à Alice, nesse sentido de tentar entender um pouco da perspectiva que você falou que foi de 2019, mais ou menos, que você teve o diagnóstico. Aí eu queria entender como foi a dinâmica da pandemia influenciando todo esse processo de tu tanto descobrir como lidar com toda a questão do autismo e o curso em si, né? Porque ciência da computação também faço ciência da computação. Então, como foi essa dinâmica na pandemia para ti? Eu vou passar a palavra para a Alice, tá, Kaique? Que ela vai responder diretamente agora para você. Para ser bem sincera, eu acho que na pandemia foi até melhor para mim, porque eu tinha menos interação com as pessoas, então eu meio que me excluí assim da sociedade, o que para mim, tipo, é algo na minha zona de conforto é isso. O problema foi quando eu voltei, porque aí eu tive que lidar com todos os estímulos sensoriais e tudo mais. Na pandemia, eu estava na minha casa, no meu quarto, lidando só com os estudos e tudo mais. Mas o problema mesmo foi retomar a rotina
com todos os estímulos e tudo mais, a interação. E é isso. Obrigada, Alice. Deixa eu passar a palavra agora para o Carlos. Opa, boa tarde, me chamo Carlos, sou calouro em engenharia de software, então tudo é muito novo, queria poder entender algo. Foi dito que ainda não tem um aluno surdo ou mudo no Incomp, mas eu queria entender, numa situação hipotética, na prática, qual é o recurso disponível para que ele possa ter uma boa comunicação na aula, para que o ensino seja bem passado e até a comunicação dele com o professor. Será que tem alguém disposto a estar junto com ele e faça essa transição de comunicação entre o professor e ele? Ok, a gente vai fechar esses... Ok. Eu vou abrir uma... A Adriana levantou a mão. Deixa eu fechar aqui com a Adriana. Aí, Adriana, a gente fecha com a Adriana e depois a gente abre para outro bloco de perguntas, ok? Boa tarde, gente. Boa tarde, colegas. Desculpem o atraso. Eu fiquei esperando a chuva passar por estar gripada, perdão. Bom, eu queria complementar, né, a pergunta do Carlos e me colocar ali junto com ele também. Eu sou professora da UFAM, mas venho enfrentando essa busca, né? É uma busca, é uma luta por informações, por auxílio, o que fazer. Os professores muitas vezes também não sabem o que fazer. Então, eu tenho, por lei, eu tenho que adaptar minha aula. Mas como adaptar? Quem vai me ajudar a me orientar como adaptar, né? Então, isso tem sido uma busca realmente. Fiz um processo para a PROEG pedindo auxílio, pedindo orientações. Estamos ainda no aguardo do que vai acontecer. Mas eu queria responder talvez um pedacinho da pergunta do Carlos, que é... Perdão. Que é a seguinte: a gente tem um programa de monitoria aqui na UFAM. Então, por exemplo, nós temos um aluno dentro do espectro, na FLET, e eu consegui um monitor para ele, um monitor do curso, o que ajuda muito, porque muitas vezes há um acompanhante que a família providencia, mas você ter alguém do curso que vai fazer, que vai estar ali com você, dependendo da sua capacidade de comunicação, enfim, isso é bastante importante. Então, a gente observou um rendimento muito melhor, porque ele pode, às vezes o aluno fica mais tímido com o professor, então ele tem um colega que está dando ali um apoio, que conversa com o professor, que revê, às vezes, alguma informação com ele. Então, essa experiência tem sido muito positiva. Então, realmente ajudou bastante esse nosso aluno na FLET a ter um desempenho melhor e a se integrar mais também. Eu acho que a integração é um ponto crucial, que a turma abraça esse aluno respeitando o espaço dele, respeitando o que ele quer e o que ele não quer. Isso é muito importante. Sempre a gente fala, né, eu não sou especialista, fala sobre alunos dentro do espectro e tem que perguntar para ele o que ele quer, o que ele se sente confortável e não. Então, mas eu acho que esse monitor e esse acolhimento, eu acho que ajuda muito. Ok, Adriana, obrigada. Vou passar aqui para a Iolete, tá? Para ela se manifestar, mas a palavra também vai estar franqueada aos demais membros da mesa, tá? Se quiserem complementar ou se posicionar sobre o que foi discutido até agora, tá bom? As políticas de inclusão, elas só surgiram em função de lutas que começaram as famílias, né? As famílias reconhecendo a necessidade, começaram a reivindicar e a gente, ao longo da história, começou também a se constituírem algumas conquistas nesse campo. Quando a gente pensa na universidade, a perspectiva também é essa, né? Assim, nós precisamos primeiro reconhecer essa diversidade, reconhecer a necessidade de suportes diferenciados para que isso possa se concretizar. Nós temos experiências em cursos, em unidades acadêmicas diferentes,
o próprio Super, né, oferece alguns tipos de apoio. Mas a gente precisa avançar muito enquanto universidade numa política de inclusão, porque pensando administrativamente de forma mais ampla, esse reconhecimento ele ainda não se dá de uma forma satisfatória, né? A gente tem comissões, tem uma comissão, um grupo que fica inclusive aqui nesse centro de convivência, né, que aborda exatamente a questão da inclusão, que pode ser demandado nesse sentido. A gente tem, eu dou aula no curso de Libras, né, e como eu não falo Libras, né, sempre tem tradutores lá que apoiam as aulas. Quando a gente faz evento, tem um núcleo aqui que também vai para fazer as traduções. Mas, assim, alguma oferta já acontece. Precisa ser maior? Precisa. Em alguns campos, a inclusão ainda é muito pequena, como se a gente pensa, por exemplo, na inclusão de pessoas negras. A gente tem as cotas, né? A gente tem pessoas que entram pelas cotas ou não, mas a gente não tem uma política de inclusão que discuta a questão racial ainda, né? A gente já avançou em que medida? Na própria implementação das cotas, na criação da comissão de heteroidentificação. Já é um avanço para, né, reconhecer que ali há um direito. Mas a gente não tem ainda uma discussão tão ampla que faça com que as pessoas, e às vezes até as pessoas que usam as cotas, entendam por que aquilo ali é um direito. Né? Por que não é algo que está sendo... não é uma benesse, assim, né? É uma obrigação, enquanto instituição, oferecer. Né? Se a gente pensa também na questão da diversidade de gênero, temos também algumas conquistas. A gente tem uma comissão de equidade de gênero que precisa, né, de fato, se efetivar. A gente tem algumas políticas, tem muitos projetos e núcleos que discutem esse tema, então que já produzem ações. E temos algo que eu acho que é muito importante, que é a organização estudantil. Existem coletivos de estudantes que se apoiam, existem grupos de apoio que a gente pode buscar dentro da universidade, né? Coletivos de estudantes LGBTs, coletivos de estudantes indígenas, coletivos de estudantes trans, tem várias organizações assim que são espaços de acolhimento, né? E que são espaços auto-organizados pelos próprios e as próprias estudantes, né? Esses espaços eles são muito potentes, inclusive para mostrar para a universidade, né, para os servidores, as servidoras, a necessidade de implementação de políticas. Isso não vai se dar de cima para baixo, essas mudanças todas que a gente espera. Isso acontece a partir do coletivo. Então, é preciso que a gente se organize e comece, né, a falar disso para mostrar que é importante. Eu lembro de uma reunião de colegiado que eu participei, eu acho que foi o CONCEP, CONSAD, alguma coisa assim, e tinha um dos conselheiros que era surdo, e na reunião não tinha tradutor de Libras, porque quem organizou a reunião não pensou que precisava de tradutor. Né? E a reunião teve que ser suspensa, porque era inadmissível continuar uma reunião sem garantir o direito à participação daquele conselheiro. Né? E a universidade, em muitos momentos, ela falha em relação a isso. Né? Mas acho que hoje a gente já ampliou mais a consciência de que é uma responsabilidade. E não é uma responsabilidade somente da instituição como um todo, ela é também nossa. Porque se a gente vê algo acontecendo, a gente precisa se pronunciar, a gente precisa se manifestar. Porque o silêncio ele também é uma forma de posicionamento. E se a gente silencia diante de algo que não é bom, a gente está conivente com aquilo que não é bom. Né? Então, por isso, a inclusão ela vai acontecendo à medida que a gente reconhece a necessidade dela. Eu acho que a consciência realmente é muito importante para esses casos de inclusão, mas na sociedade eu ainda vejo muita hipocrisia em relação a isso, principalmente no mês do autismo, né, que é abril. Eu sempre passo pelos lugares e vejo tipo tudo de azul com aquele laço. E assim, aí você vai ver esses lugares, eles não têm a acessibilidade necessária para uma pessoa autista. Por exemplo, uma vez
Eu fui no restaurante, todos os garçons com o laço do autismo, que inclusive não representa a comunidade autista que se pronuncia sobre isso. E eu estava com som muito alto, eu pedi para eles abaixarem o som, me trocarem de mesa e nada foi feito. Eu tive uma crise e foi assim, é a hipocrisia que realmente fica na sociedade e se espalha para outros campos, inclusive para a universidade às vezes. Alguém mais quer se pronunciar? Gostaria só de comentar sobre as duas perguntas que fizeram. Primeiro do pai, né? Do pai de uma PCD, e do aluno que perguntou sobre se caso tem um aluno surdo, mudo, numa turma. Eu já passei por essa experiência. Uns 14 anos atrás, eu ministrando aula, primeiro dia de aula, eu me deparei com um aluno surdo, mudo e surdo na sala. E aí eu confesso para vocês que eu não soube o que fazer, porque nós não somos formados, essa é a verdade, nós não somos capacitados, enquanto profissionais, para lidar com esse tipo de situação. E aí a minha sorte é que na mesma turma tinha um aluno que era tradutor de Libras. Então, essa foi a situação que eu vivi, mas que eu tive sorte, porque eu tinha na mesma turma um tradutor. E aí esse aluno tradutor, ele acompanhou o colega dele por todo o semestre, ajudando, auxiliando. Mas o que eu gostaria de falar sobre isso é que nós não somos treinados, nós não somos capacitados enquanto profissionais para lidar com isso. Nós somos capacitados na nossa área, né? E aí eu falo isso como uma crítica mesmo em relação à nossa profissão. E o fato de hoje a gente estar questionando isso, criticando isso, debatendo sobre isso, significa dizer que nós já avançamos muito. Porque há 14, 15 anos atrás, quando eu me deparei com essa situação, nem o núcleo de tradutores existia, eu acho, na UFAM. Não conseguia apoio nenhum sobre isso. Então, nós já avançamos muito. Em relação ao pai que falou sobre a vaga lá, eu penso assim, a universidade ela é um microcosmo da sociedade. Ela reflete a sociedade de um modo geral. É uma microsociedade que a gente tem aqui que reflete uma maior. E, infelizmente, a sociedade brasileira ela não sabe lidar muito bem com o direito dos outros. Essa é a verdade. Nós não somos educados. E eu vou falar de modo geral, tá? Estou generalizando. Mas nós não somos educados a respeitar o espaço dos outros, enquanto cidadãos. Não estou falando nem como profissionais, como aluno, não, enquanto cidadãos. Se aquele cidadão que lá ocupou a vaga era um professor, isso é pior ainda. Porque o professor dentro de uma universidade, de uma instituição, quer queira, quer não, ele é o referencial de comportamento para os alunos. Mas eu também acho que a gente já avançou muito. Alguns anos atrás, nem direito à vaga especial os PCDs tinham. E hoje em dia a gente já tem. Alguns anos atrás, a universidade não tinha nem elevador para as pessoas que eram PCDs e precisavam acessar os andares superiores. E hoje em dia, toda e qualquer obra na universidade já é necessário que haja elevador, nem que seja um andar, para que haja acessibilidade. Muitos departamentos e institutos já colocam toda a sua área administrativa no andar térreo, para que haja acessibilidade. Então, é uma conquista, é um avanço, mas que ainda precisa avançar mais. Eu vejo dessa forma. É uma coisa que deve ser construída a todo instante, a todo dia. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, mesmo que não seja com a gente tem um dever de denunciar. Então, se o pai viu, se o aluno viu, se o colega viu, denuncia. Tira a foto da placa, vai na ouvidoria. A universidade tem ouvidoria para isso. Vai na ouvidoria e denuncia. Tira a placa. Não vai poder tirar foto da pessoa, tá, gente? Porque é crime. Mas tira a foto da placa, registra o horário, o local e denuncia na ouvidoria. Se a gente não fizer
valer os direitos de todo e qualquer cidadão, não vale a pena. Não é só o nosso, é de todo e qualquer cidadão. É isso. Obrigada, Rita. Então, eu quero complementar aqui a palavra, né, da professora sobre o que aconteceu com ela. Sobre professores e intérpretes. Encontramos um aluno surdo, fiquei nervosa, como que eu vou me comunicar? Né? Tem intérprete, ok. Mas eu vou te dar uma dica, né? Uma pequena dica. Todos nós sabemos que os professores têm uma função, uma responsabilidade, né? O intérprete também tem uma responsabilidade. O intérprete ele vai para a sala e aí ele fica, né? Esperando o professor lá começar, ele fica fazendo essa mediação de comunicação, né? Os dois precisam trabalhar junto, o intérprete e o professor. Porque, por exemplo, o professor, na verdade, precisa aprender um pouco de Libras, né? Porque qualquer aluno, ele tem que ter o contato com o professor, né? Também, ele quer ter essa experiência. O surdo, ele chega na sala de aula, ele vê, né? As pessoas, né? A gente sabe que tem um intérprete na sala de aula, mas o aluno, ele quer ter esse contato com o professor, né? Só que o professor, ele fica ali naquela distância entre eu sou professor, né? Ele rejeita o intérprete. O próprio aluno, ele se fecha, ele fica calado numa situação dessa, um aluno surdo. Ou ele desiste, ele abandona a escola, abandona o curso. Só tem contato com o intérprete, porque não é bom isso, né? O professor não quer se aproximar do aluno. Então, a minha sugestão é, né? Até hoje, né? O intérprete sempre senta de frente ali para o professor e eles ficam, né? Naquela troca. O intérprete, ele não trabalha sozinho. O intérprete faz essa mediação entre professor e aluno surdo, mas o professor precisa ter um material adequado, adaptado para esse aluno, né? Ele senta junto, né? Um horário de planejamento. E aí eles fazem essa troca, né? Essas estratégias, qual material usar, né? Um material mais visual para o aluno surdo, que eles têm que usar dentro da sala de aula, né? E aí isso vai ajudar o intérprete, esse momento de preparação, porque só o intérprete lá sinalizando, né? E aí, o material não tem nada visual, né? O surdo, ele quer ver, né? Ele quer o visual, é o direito dele. Ele recebe, né, essas informações visualmente e aí ele faz essa conexão, né? Eu acredito também que o que acontece com o ouvinte, né? Tem um professor dentro da sala de aula que só fala, né, oralmente ali. Alguns vão entender, né? Tem um pré-reconhecimento. Alguns alunos não conhecem, não conhecem as palavras, a terminologia específica, né, do âmbito. E aí o professor fica lá falando, né? Não tem estratégia, não tem dinâmica, não tem didática para complementar essa aula, né? O ouvinte também fica ali com dúvida, fica com sono, né? Então precisa ter mais essa dinâmica, essa interação, essa estratégia dentro de sala de aula, né? Senta a intérprete junto com o professor, preparam, né, um momento e aí aí explica, né? A maioria dos professores, eles não sabem que o intérprete também precisa de ajuda. O intérprete vai lá, ajuda o professor, prepara esse material, né, um material melhor. E aí fica essa relação de troca entre professor e intérprete, tá bom? Esse foi tudo que eu queria. Fábio, obrigada. Com relação a Dalton, deixa eu falar, eu penso assim, a gente está aqui hoje com esse tema na mesa e isso para mim já é um avanço.
porque, como bem disse a Rita, há 14, 15 anos, talvez essa questão da inclusão e da acessibilidade não fosse tão discutida e a gente não vivesse essa realidade com tanta constância que a gente vivencia hoje. Então, e como também bem disse a Iolete, é isso. As políticas públicas, elas são construídas a partir das discussões, a partir das reivindicações, a partir do coletivo. Então, e eu acho que a gente, trazendo isso à tona, se manifestando, se posicionando, buscando cada vez mais condições para haver essa integração, né, da diversidade, então a gente vai avançando cada vez mais. E conscientização, Dalto. Eu penso sempre que a conscientização, a discussão ainda é o melhor caminho. Pode fotografar a placa do carro, sim, levar para a ouvidoria. Acho ótima essa sugestão da Rita. E é uma forma de reivindicar que a pessoa que não tem a consciência de respeitar o direito do outro seja alertada sobre isso, de alguma forma, né? A gente não tem o poder de multa, mas tem o poder, pelo menos, de questionar o ato daquela pessoa. Carlos, a gente disse que não tinha aluno surdo no projeto Super, tá? No estudo de computação também a gente ainda não teve essa vivência de alunos surdos. A gente teve cadeirantes, a gente tem alunos com transtorno do espectro autista, mas a gente não, do ICOMP, especificamente no ICOMP, não teve aluno surdo, mas no projeto Super a gente não tem aluno surdo e, que eu saiba, nem cadeirante, mas com espectro autista, sim. A Alice, inclusive, é uma delas. Então, e eu vejo assim, a universidade tem núcleos de acessibilidade, é uma equipe pequena, a universidade é grande, então, assim, não atende ainda às necessidades. Temos comissões, né, que tratam da diversidade, que tratam da pessoa com deficiência, mas ainda assim, né, precisamos de mais. Temos monitores, como bem a Adriana comentou, né, é o suficiente? Não, é pouco. Temos intérprete de Libras, é suficiente? Não, é pouco. Tá? A fala do professor Fábio me chamou muita atenção, essa questão de o aluno surdo interagir com o professor. Tá? A questão da empatia é muito importante a gente repensar. Né? O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Né? Pensem vocês, pensemos nós, surdos dentro de uma sala de aula e que realmente a gente não consegue interagir com aquele professor. Né? Como que a gente se sentiria, mesmo tendo um intérprete? E aí, como fica a minha relação com o docente, né? Ou com a docente? Não acontece? Como fica a minha relação com o colega? Não acontece? Entende? Então, assim, é um momento oportuno para, assim como a gente busca o aprendizado em outra língua, como a língua inglesa, por que não buscar com o mesmo afinco o aprendizado em Libras? Tá? Porque isso é uma realidade que vai estar muito próxima da gente, tá? Essa vivência com pessoas surdas também. Tá? Então, assim, é uma forma de inclusão. Isso pode ser nosso vizinho, né? Pode ser, né, para aqueles que ainda têm pais que podem ter filhos, irmãos, né? Ou uma pessoa, um namorado, uma namorada, uma esposa. Então, é uma realidade que a gente pode vivenciar a qualquer momento. E por que perder a oportunidade, né? Se a gente pode aprender uma língua e interagir mais. Tá? Então, isso, para mim, já é um avanço. Então, alguma pergunta a mais? Ok? 2. Vou atender essa pessoa. Qual o seu nome? O Guilherme. E logo em seguida você, ok? Oi. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme. Eu sou técnico aqui na universidade. Né, a pergunta mais para o professor Fábio, para essa área
de Libras. A gente, quando aprende inglês, aprende uma outra língua, a gente normalmente pergunta como é que eu posso me aventurar mais, aprender mais. Às vezes a resposta é assistir uma série sem legenda, ou então ouvir música e buscar coisas nesse sentido, né? Eu sou uma pessoa que me interessa por Libras, já fiz um curso de capacitação pela universidade, mas isso faz alguns anos, uns 5 anos, vamos dizer assim. E eu não tive contato com pessoas surdas na universidade. Aquilo que eu aprendi, eu vim esquecendo. Quais são assim algumas opções ou alternativas que a gente tem dentro do aprendizado em Libras que a gente possa procurar assistir ou ter mais contato, de uma forma que eu possa praticar esse conteúdo, né? Às vezes eu penso em procurar alguma coisa, por exemplo, assistindo uma live no YouTube, tem alguém traduzindo, e eu fico olhando ali, tentando pegar alguns sinais, alguma coisa, mas esse é o mínimo, né? Quais seriam as alternativas para quem está buscando aprender, fora fazer os cursos, claro, né? As capacitações e tudo mais, que meios, assim, talvez pelo entretenimento ou alguma outra forma, é possível, para quem se interessa aqui em aprender Libras, praticar, enfim, ter essa vivência, esse contato maior. Muito agradecido primeiro em iniciar, né? Meu nome é Pedro Jorge, trabalho aqui, tá? Para mim é um privilégio estar contribuindo com algo e observando que de onde poderá existir as soluções, né? De onde poderá vir as soluções desejáveis à comunidade acadêmica. Nós sabemos que aqui tem pessoas inteligentes, entendeu? Pessoas que gostariam de fazer trabalhos, entendeu? Que possam dizer assim, poxa, esse trabalho de onde veio? Da UFAM. Onde fica a UFAM? Manaus. De onde é que país é esse aí? Brasil, né? Se você olhar para trás, dê uma olhada para trás. Atrás, onde eu estou sendo filmado. Dá uma olhada. Olhe para trás. Aí é a solução que você estava falando. Imaginemos um software onde o professor esteja falando com microfones de lapela, ele sendo traduzido em uma inteligência artificial, seja um desenho, seja uma coisa, aparecendo aí. Uma pessoa que não entende a nossa língua. Imaginaste vocês que trabalham na parte de software, né? Fazendo um software, né? Em vez de estar aparecendo, ó, você viu quando o senhor que estava falando a tradução da Libra, né? Entendeu? Imagina se estivesse traduzindo lá, parecendo, fosse um desenho animado ou um personagem meu, inteligência artificial. Não é impossível não, irmão. Uma interação, uma interface, né? Entre o homem e a máquina, entendeu? Seria a solução, né? Para os monitores, né? Da sala de aula, entendeu? Seria composto de um computador, um data show, ou lapela e a interface de software, né? Então, pode ser um trabalho também acadêmico, né? Já ia dar uma solução não só para Manaus, ou melhor, para o mundo que fica também perguntando, como resolver o problema, né? Mas minha pergunta, essa era a pena que os irmãos estavam falando aqui, e eu peguei, me interessei, mas a pergunta que eu gostaria de falar era esta aqui, ó. O ambiente acadêmico. Um dia eu tive um problema muito sério na minha voz. O doutor disse que eu ia perder a voz. Passei um tempo na minha vida alguns me chamaram de parato rouco, outras coisas mais. Aí submeti uma cirurgia para recuperação, graças a Deus, deu tudo certo e eu estou aqui. Né? Mas eu tenho visto muito chamada a palavra discriminação.
Eu fico pensando assim, até que ponto a gente vai falar esta palavra? O que eu quero dizer? Se eu sou branco, se eu sou preto, eu não posso ser chamado de branco. Mas hoje existe isso. Existe data do preto, existe data do branco, e aí vai, né? Tanta data. Né? A gente chega no ponto acadêmico, onde a liberdade de comunicação há, que o espaço. É uma pergunta. Até onde a gente vamos, professora? A primeira foi uma ideia. A segunda é uma pergunta. Até onde que a gente vamos? Se tudo é discriminação está ficando, né? Obrigada, Pedro Jorge. Vou passar a palavra ao professor Fábio, que vai responder a pergunta do Guilherme. Guilherme, certo? Eu vou tentar responder você. Nós sabemos que qualquer língua, né? Qualquer L2 da pessoa, né? Ou a língua de aprendizado, a língua estrangeira, né? A gente precisa treinar, praticar. A gente sabe disso, né? Pra gente se desenvolver. Senão a gente esquece, não é verdade? Qualquer língua, Libras, é uma língua oral, inglês, espanhol, alemão. Você explicou, né, que começou a aprender um pouco, mas aí você foi esquecendo. É verdade. Se eu mesmo, né, se eu parar de sinalizar 4 anos, né, não sinalizo nada, eu vou esquecer sim, igual você. Então, se eu parar de praticar, quem aprende inglês, que não pratica há muitos anos, ela esquece, né? A maioria do que ela aprendeu, a pessoa esquece. É uma verdade. Você também me perguntou como estratégia para evitar, né? Se tiver dificuldade de contato com a pessoa surda, o contato ele é a principal maneira, né? A principal estratégia de uma pessoa de você interagir com uma pessoa surda. Lá no Sul, a gente tem o curso de Letras Libras, né? Lá no setor Sul. Tem muitos alunos surdos lá, tem encontro de surdo no RU, dentro lá do âmbito do Letras Libras, né? Então, aqui no Norte também tem surdo, mas fora da universidade, você pode procurar, por exemplo, a comunidade surda. No shopping, às vezes, tem encontro, mas eu vou te dar uma dica, né? Na tecnologia, no YouTube tem muito material, né, já pronto de outras pessoas, elas postam lá. Qualquer coisa, você quer pesquisar, vamos supor, sobre relacionamento familiar surdo, né? Você pode pesquisar no YouTube, coloca lá e aí vai mostrar. Né? Vai mostrar para você, vai aparecer para você uma lista, vários vídeos sinalizando, né, sobre o tema família, e aí você assiste, né, você treina, mas o principal mesmo é o contato com a comunidade surda, entendeu? Você pode procurar, né, ter contato, faz um curso, continua um curso, até você conseguir ter um contato dentro ou fora da comunidade, tá bom? Perto da tua casa, porque, a verdade mesmo, a gente aprende uma língua, a gente precisa ter contato todo dia, né? Constante com o nativo, né? A tecnologia, ela ajuda, né? A internet, ela ajuda, você pode pegar o material, você pode assistir vídeos, né? Mas você também precisa, por conta própria, sinalizar, né? Começar a ser um sinalizante. Não é só você assistir ali com curiosidade, você também precisa usar a língua, né? Ser sinalizante. Você pode ir no shopping, você pode ir na igreja. Você é técnico?
Às vezes o surdo, ele pode ir até onde você trabalha, né? E você pode tentar interagir com ele, com esse contato, essa troca, mas o principal é o contato, a interação. Tem várias formas, né, de contato, mas o contato principal, ele é presencial, né? É uma troca. Eu acredito também, né, que você tem que tentar esse contato com a internet, faz um curso, né? Continua seu curso, evita perder, tá bom? É uma estratégia que eu tenho para você. Eu respondi? Obrigada. Obrigada, Fábio. Vou passar para a Iolete e a gente vai encerrar os nossos, infelizmente, a nossa mesa. Gostaríamos de discutir mais, mas vou passar para a Iolete, em seguida para os demais componentes da mesa, antes de fazer o encerramento, ok? Assim, a inclusão hoje ela já está garantida na nossa legislação, até na nossa Constituição. Então, é um direito que está estabelecido. Mesmo que a gente não compreenda todas as situações, não tenha todo o conhecimento que a gente precisa, nós temos que buscá-lo. Então, não pode ser justificativa para a não inclusão o nosso desconhecimento. Inclusive, a gente precisa pensar assim que a vida das pessoas que necessitam da inclusão, ela não vai ficar paralisada enquanto a gente aprende. Elas precisam acessar os direitos. E aí os direitos à escolarização, né? Então, a gente que está no ambiente educacional precisa buscar qualificação, buscar compreender, buscar leitura, fazer cursos para garantir melhor, né, essa inclusão. Isso é um desafio pessoal, ainda é um desafio institucional, né? Como várias pessoas disseram aqui, a gente já tem algumas conquistas, tem alguns avanços, mas tem muito a avançar. E precisa desse movimento de buscar qualificação. A inclusão ela né, vai se dar a partir desse esforço coletivo, né? A gente precisa entender que nós necessitamos disso. Não é só o outro, é o outro que é surdo. E só um comentário, né, em relação ao que o colega ali falou, de blusa vermelha, esqueci teu nome. Carlos, não, a gente não fala surdo, mudo, porque as pessoas surdas se comunicam. Então, antigamente usava essa expressão, hoje não, né? Porque as pessoas existem alternativas de comunicação, inclusive para outras situações. Em pessoas que estão no espectro autista, tem algumas que têm mais limites na comunicação e também se encontram alternativas para essa comunicação, né? No ambiente da inclusão, é isso que a gente precisa buscar. Qual é o suporte que aquela pessoa precisa para se garantir essa interação, para se garantir a convivência, para se garantir o contato com o conhecimento. E a pessoa vai se desenvolver. Todo mundo pode aprender. Basta que a gente encontre esse suporte, ofereça esse suporte, ela vai se desenvolver. Obrigada. Neis? Bom, então, gostaria só de agradecer, né, pela nossa discussão aqui e reforçar o que foi colocado a respeito de nós irmos à luta, né? Não ficarmos paralisados esperando as coisas acontecer, porque, de fato, as coisas só ocorrem quando a gente arregaça as mangas e procura, de fato, as melhorias. Então, aqui na universidade, existem alguns coletivos, algumas, digamos assim, redes de apoio que vocês podem buscar, né? Então, tentem buscar essas redes de apoio mediante alguma situação, tentem procurar quem, de fato, né, vocês podem ter esse contato e não fiquem paralisados, né? Busquem, procurem, conversem com os centros acadêmicos de vocês, busquem os coletivos. Aqui, eu não sei se é muito divulgado na UFAM, né? A gente tem uns grupos, mas não são tão divulgados, mas procurem saber, certamente vocês vão encontrar algo em que vocês possam ser aí inclusos, tá bom? Então, agradecer mais uma vez. Quer falar? Não?
Só queria divulgar que a gente tem na TESC de Psicologia a oferta de acompanhamento psicológico. As pessoas que desejarem podem solicitar. O nosso e-mail é psicologia@super.fam.edu.br e a gente faz atendimento individual, faz atividades em grupo, né? Podem nos procurar que a gente está à disposição. Obrigada. Fábio, quer dar alguma palavra? Também na Task de Libras, né? Antes eu já falei um pouquinho, mas eu vou explicar, vou complementar aqui. Vai abrir uma nova turma em maio. O módulo 1, eu vou divulgar nas mídias sociais, fiquem atentos no Instagram, no Facebook, próprio do Super. O curso é online, tem encontros síncronos, né? De prática, né? Eu já percebi que tem alguns alunos nossos aqui sentados ali atrás, né? Então participem, então, bom, tem contato com surdo. Quer ter contato com surdo? Antes tem que aprender um pouquinho de Libras, tá bom? Quem sabe no futuro entra um surdo. Quem sabe no futuro entra um surdo no curso de tecnologia, né? Então antes fiquem preparados, tá bom? Já sabem um pouco do básico, um pouco de treino, tá bom? Eu vou divulgar nas mídias sociais também. O curso é Capac Libras, tá bom? Fiquem atentos. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Então, a gente vai encerrar a nossa mesa, porque a gente tem um tempo definido para encerramento, embora a discussão esteja sendo muito boa, tá? É muito bom ter essa interação, é muito bom ter essa discussão, mas vamos fazer reflexões a respeito do que a gente discutiu aqui, né? Do que a gente ouviu, né? Muito importante a presença do Fábio, a presença da Alice, porque eles se colocaram, né, com que se sentem em relação a esse ambiente e a questão da diversidade e os demais comentários da mesa. Eu agradeço. Fábio, muito obrigada. Iolete, muitíssimo obrigada. Alice, obrigada. Inês e Rita. Então, gente, vamos refletir sobre tudo isso e, né, empatia, tá? Lembrem sempre disso. Vamos nos colocar no lugar do outro para conseguir fazer essa integração, tá bom? Muito boa tarde. Vamos aproveitar o resto da programação do Super.